Tá ótimo. Glória a Deus. Bom dia, com a graça e a paz do Senhor Jesus para todos os nossos juniores. Para mim é um motivo de muita alegria poder estar aqui nessa data especial hoje, Dia dos Pais. Quero parabenizar também a todos os papais e que vocês, juniores, meninos e meninas, possam se posicionar e não se preocupar em dar um presente material para o seu pai, mas e sim dar um presente que tenha um valor que não se compra, que é você ser um filho, uma filha obediente e como cristão dar um bom testemunho de que você sabe ao Deus que você serve e de quem você é em Cristo Jesus. Nós estamos hoje para fazer essa aula e eu espero que você possa deixar o Espírito Santo de Deus ministrar o seu coração e você possa entender aquilo que Deus tem proporcionado para a sua vida no decorrer dos anos que a gente vamos viver, que não se sabe quantos são. O mistério, o segredo da vida é a gente ter a certeza que vai morrer, mas não saber como nem quando. Então, que enquanto nós estivermos aqui nessa viagem da vida, nós possamos ter a convicção e certeza da nossa chamada, assumindo a nossa identidade como cristão, independente das circunstâncias. Quer que o vento seja a favor, quer que o vento seja ao contrário, nós temos que entender que o nosso Deus, Ele é poderoso para acalmar a tempestade, para soprar e fazer tudo aquilo segundo a vontade dEle em nossas vidas. Evangelho é uma coisa maravilhosa, porque nada nem ninguém pode conter o Evangelho de Cristo Jesus. Vamos falar hoje na viagem de Paulo a Roma, quando Paulo foi designado, não por livre e espontânea vontade, porque Paulo, na verdade, ele foi mandado para a Itália e iria depor diante do rei. E a gente precisa entender que uma coisa é você programar uma viagem de turismo, uma viagem de passeio, mas não foi o caso de Paulo. Paulo estava sendo mandado porque iria ser interrogado por Júlio César. E a gente entende que a chamada de Paulo na vida dele era para ele ministrar aos gentios, aos nobres, aos reis e a todos aqueles que Deus o enviasse. E ele entendeu bem a sua chamada e não desperdiçou tempo ministrando e pregando em tempo e fora de tempo. E é isso que nós devemos fazer, não desperdiçar as oportunidades. Hoje você mesmo, juniores, tem uma grande oportunidade de ministrar, de falar de Jesus para o seu papai, aquele que já serve a Jesus e aquele também que ainda não serve a Jesus. Então, você precisa entender o seu chamado e trazer a essência de Cristo sobre a sua vida por onde você for. As pessoas devem olhar para nós e não enxergar tão somente a nós, mas enxergar quem somos em Cristo Jesus. Eu fico maravilhoso quando eu começo a navegar na palavra de Deus e começo a ver homens e mulheres de Deus sendo reconhecidos simplesmente pelo seu modo de falar, pelo seu modo de andar, pelo seu modo de se vestir e pelo seu modo de agir, sem precisar se apresentar, se declarar como um homem de Deus, mulher de Deus, jovem de Deus. Você que nos assiste nesta manhã, eu fico feliz e gostaria que você também procurasse entender isso que o Espírito Santo diz para você. Quando Paulo estava instruindo ao seu discípulo Timóteo, Paulo ele fala na sua segunda carta aos Timóteos, ele diz: procura apresentar-te a Deus como um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Eu acho maravilhoso porque o apóstolo Paulo, desde quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus em caminho de Damasco, que o Senhor Jesus começou a trabalhar na vida dele e ele entendeu o seu chamado. A gente vê que Paulo era um perseguidor,
ele perseguia a igreja de Cristo, a ponto de que quando Ananias, discípulo do Senhor, foi convidado por Jesus para ir até a rua chamada direita, para ir lá pregar e orar sobre um tal de Saulo de Tarso, ele temeu, porque ele sabia, ele conhecia muito bem quem era Saulo de Tarso. E ele ainda tentou questionar quando ele disse: Senhor, eu tenho visto de muitos que esse homem tem autoridade e permissão para prender todos aqueles que pregam a tua palavra. Mas Jesus disse para Ananias: vai, porque ele é vaso para mim escolhido para pregar a minha palavra e padecer pelo meu evangelho. E eu quero dizer para você que da mesma forma que Saulo foi escolhido, eu e você também somos escolhidos de Deus. Só que cada um é escolhido e toma decisão diferente um do outro. Paulo tinha tomado uma decisão de ser um perseguidor da igreja, ainda quando era conhecido por Saulo, e participou da prisão de muitos, participou e presenciou a morte do diácono Estevão, e estava com cartas na mão e já estava caminhando para Damasco para ir prender qualquer um que achasse pregando a palavra de Deus. Mas Jesus marcou o encontro, derruba Saulo do cavalo e muda a história de Saulo. E a gente vê que Paulo agora já se levanta diferente, vai conduzido à rua direita e fica lá 3 dias cego, passando pelo processo de transformação. E quando Ananias chega lá e ora por ele, a Bíblia diz que cai dos seus olhos como escama e ele começa a enxergar, e Ananias ora por ele e ele é batizado. E aí inicia-se um ministério árduo, espinhoso, missionário, porque na verdade o nosso apóstolo Paulo, ele foi um missionário e passou por muitas viagens prazerosas, viagens também turbulentas, viagem com naufrágio, mas em todos os momentos Paulo nunca negou a sua fé nem a sua identidade cristã. E é isso que eu e você precisamos saber. Quem somos em Cristo Jesus? Você, juniores, que está passando aí de uma mudança, de uma transformação, uma transição. Você está deixando de ser criança para se tornar um pré-adolescente e daqui a pouco você vai ser um adulto. E é bom a gente usufruir, aproveitar bem esses momentos. E precisamos saber quem somos em Cristo Jesus. Paulo, eu fico maravilhado aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, tem como epígrafe: Paulo é mandado para a Itália, o naufrágio do navio. A Bíblia diz: como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta, e embarcando nós em um navio adrimitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica, e chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os seus amigos para que cuidassem dele. Glória a Deus. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Cripe, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Sicília e Panfilha, chegamos a Mira, na Lícia, achando ali o centurião um navio de Alexandria que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte de Sínido, não nos permitindo o vento ir mais adiante,
navegamos abaixo de Creta, junto de Salmona, e costeando-a, dificilmente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Passando muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenícia, que é um porto de Creta, que olha para a banda do vento da África e do Coro, e invernar ali. E soprando o vento sul, brandamente lhes pareceu terem já o que desejavam. E fazendo-se de vela, foram de muito perto, costeando Creta. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento, chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, os deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauta, apenas pudemos ganhar o batel. E levando este para cima, usaram de todos os meios cingidos do navio, e temendo darem as costas na Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa, andando nos agitados por uma veemente tempestade. No dia seguinte aliviaram o navio, e ao terceiro dia nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já muitos dias nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma tão pequena tempestade, não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, ó varões, temer, ouvindo a minha e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e estas perdições. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Glória a Deus. Paulo tinha convicção do que estava fazendo. Paulo tinha instruído a Júlio e aos comandantes daquele navio que não era bom o tempo favorável para eles partirem, mas eles não deram ouvido à voz de Paulo e seguiram. E a Bíblia diz que a tempestade bateu sobre aquele navio e eles ficaram atemorizados, sabendo que não iria ter condições de sobreviver diante daquela tempestade. Mas a Bíblia diz que Paulo tinha acabado o jejum. Paulo estava ali se consagrando, jejuando, clamando a Deus, não pelo navio e nem pela carga, mas sim pelas vidas que estavam naquele navio. E eu acho maravilhoso que Paulo diz aqui, ó, não tenha incômodo nenhum, porque o dano vai ser grande do navio e da carga, mas as vidas nenhuma sofrerá dano algum. Glória a Deus.
O maior objetivo nosso como cristãos é alcançar as vidas que estão à nossa volta. Independente que seja dentro da sua casa, dentro do seu ambiente de trabalho, no seu ambiente escolar, no seu ambiente familiar. Paulo estava com aquelas vidas dentro do navio e ali existia várias classificações de pessoas. Mas Paulo tem convicção e certeza do seu chamado e sabe que Deus não faz acepção de pessoas. E é isso que eu e você precisamos também saber. O nosso Deus não faz acepção de pessoas. O nosso Deus, ele tem prazer em salvar e resgatar o pecador. Talvez você esteja passando por situação difícil, tempos difíceis, que nem eles estavam enfrentando ali, tempestade. Talvez a tempestade que você encontra seja diferente da tempestade e a situação diferente da que Paulo e toda a tripulação daquele navio estava enfrentando. Ele sabia que estavam no alto mar, mediante uma grande tempestade, e que o navio não iria suportar. E ali Paulo se posiciona, assume sua posição como cristão e começa a proclamar a glória de Deus sobre aquelas vidas. E a Bíblia diz que nenhuma daquelas vidas pereceram segundo a palavra de Paulo. Eu aprendo com Paulo nisso, que muitas vezes as pessoas não dão crédito à nossa palavra. Muitas vezes a gente sabe o que está dizendo, sabe o que está fazendo, mas o comando da situação não está nas nossas mãos, como não estava ali nas mãos de Paulo. Estava nas mãos de Júlio e do piloto e dos capitães daqueles que foram constituídos para comandar aquela viagem, aquele navio. E Paulo, com experiência, orientou a eles que não era viável saírem naquele momento, naquele dia, devido à tempestade que estava sobrevindo. E a situação foi constrangedora. Se a gente continuar observando aqui, lendo, eu acho maravilhoso essa passagem de Paulo, você pode depois meditar em todo o capítulo 27 e no capítulo 28, quando ele chega na ilha de Malta, e ali Paulo começa a exercer mais ainda o seu ministério segundo a sua chamada. Porque a Bíblia diz que eles acenderam uma fogueira para se aquecer e uma víbora, algumas traduções dizem uma serpente, mordeu a mão de Paulo. E todos ficaram só esperando Paulo ali cair e morrer, porque era uma serpente venenosa. Mas Paulo sacode a mão e aquela víbora cai na fogueira, morre e nada acontece com Paulo. E naquela ilha, que é a ilha de Malta, existia muitas pessoas enfermas. E Paulo ali, cheio da unção de Deus, da graça de Deus, foi instrumento de Deus para curar aquelas vidas. E muitos ali reconheceram que existe um Deus maravilhoso através do testemunho de Paulo. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos inalar a essência de Cristo por onde a gente for. Independentemente da idade, talvez você possa dizer: ah, mas irmão Fábio, eu ainda sou muito novo, eu ainda sou muito nova. Eu quero dizer para você que independente da nossa idade, Deus ele já nos escolheu. Paulo foi escolhido para o ministério, já homem, já velho, foi escolhido para o ministério missionário. Mas eu tenho convicção e certeza que ainda no ventre, quando os pais de Saulo não sabiam se era menino ou menina, o próprio Deus já tinha o escolhido, como escolheu a mim e a você. Se você já reconheceu o seu chamado ou já vive num ambiente cristão, evangélico, glória a Deus por isso. Mas eu quero dizer para você que independente que você nascer num ambiente cristão, independente que você viva vindo para a igreja de manhã, de tarde ou de noite, independente se seu pai e sua mãe traz você para o círculo de oração, traz você para os cultos, convida você para a escola dominical, independente disso, se você não tiver convicção e certeza do seu chamado, de nada vai adiantar. Porque muitas vezes a gente está aqui na casa de Deus, mas o nosso pensamento está bem longe. Você está aqui na igreja não porque você quis vir, porque você teve desejo de vir, mas porque você foi trazido. Seu pai lhe trouxe, sua mãe lhe trouxe e você teve que vir. Mas eu quero dizer para você que fica mais prazeroso
estar na presença de Deus, quando a gente entende o nosso chamado, quando a gente sabe que Deus ele tem prazer em se utilizar de nós como instrumento dele, como boca dele, para ministrar aos corações que estão à nossa volta. Mas você só vai ministrar se você tiver o conhecimento. E o conhecimento a gente vai adquirir no decorrer do tempo, também devido à nossa entrega. Você precisa se entregar, você precisa buscar para que você possa adquirir o conhecimento necessário para ser usado por Deus. Saulo passou por muitas experiências desagradáveis, mas o que eu acho lindo na vida de Paulo é que em momento nenhum ele esqueceu a sua identidade cristã. A Bíblia diz que Paulo e Silas também estavam pregando a palavra de Deus, e ele, cheio de ousadia, expulsou de uma mulher